critérios científicos racionais. Beleza, Antônio Carlos? Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura do namoro e aí vamos prestar bastante atenção para a gente não perder, tá? Capítulo 3, namoro. Pergunta. É a pergunta de número 291 da obra Livro dos Espíritos. Além da simpatia geral, resultante da semelhança, os espíritos se consagram recíprocas afeições particulares. Além da simpatia geral, resultante da semelhança, tipo assim, os mesmos gostos, o mesmo estilo de música, sabe? Essas coisas nos unificam, né? Mas, para além da semelhança, os espíritos se consagram recíprocas afeições particulares? Resposta: sim. Como entre os homens? Por que como entre os homens? Porque a pergunta do codificador foi relacionada aos espíritos, ou seja, desencarnados. Sim, como entre os homens. Quando, porém, o corpo está ausente, quando o indivíduo está desencarnado, o laço que une o espírito é mais forte. Porque, então, esse laço já não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Ou seja, existe um laço que ele é muito mais forte, que ele é atemporal, que ele desencarnou, ele se mantém. E aí, essa a questão que o Emmanuel escolheu para fazer embasamento dessa reflexão está dentro do capítulo 8, capítulo 7, que trata sobre as relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. E vai tratar também sobre as metades eternas, tá? Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas, que vai da questão 291 do Livro dos Espíritos até a questão de número 303A. De 291 a 303A. Diz o Emmanuel, então, a integração de duas criaturas para comunhão sexual começa habitualmente pelo período de namoro que se traduz em suave encantamento. Dois seres descobrem um outro de maneira imprevista motivos e apelos para entrega recíproca e daí se desenvolve o processo de atração. O assunto consubstanciaria o que seria lícito nomear como sendo, entre aspas, doce mistério. Se não faceássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual. Criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas. Corações que se acumpliciaram em delinquência passional, noutras eras, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética, diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. Acontecem, porém, que diminuta é ainda no planeta a percentagem de pessoas em qualquer idade física habilitadas a pensar em termos de autoanálise, quando o instinto sexual se lhes derrama no ser. Estudiosos do mundo, perquirindo a questão apenas do lado físico, dirão talvez tão somente que a libido entrou em atividade como poderoso domínio, com o seu poderoso domínio. E, obviamente, ninguém discordará em tese da afirmativa. Atentos
que devemos estar a importância do impulso criativo do sexo no mundo psíquico para garantia e perpetuação da vida no planeta. É imperioso anotar, entretanto, em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Referimos-nos aos parceiros das existências passadas, ou mais claramente aos espíritos que se corporificarão no futuro lar, cuja atuação, em muitos casos, pesa no ânimo dos namorados, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos ou compromissos na paternidade e maternidade. Namorados esses que então se matriculam na escola de laboriosas responsabilidades. Isso porque a doação de si mesmos, a comunhão sexual em regime de prazer sem ponderação, não os exonera dos vínculos kármicos para com seres que trazem a luz do mundo, em cuja floração, aliás, se é verdade que recolherão trabalho e sacrifício, obterão também valiosa colheita de experiências e ensinamentos para o futuro, se compreenderem que a vida paga em amor todos aqueles que lhe recebem com amor as justas experiências para a execução dos seus objetivos essenciais. Emmanuel. Eu já vou começar dizendo a vocês que nós vamos ficar possivelmente umas 3 aulas refletindo em torno desse capítulo namoro, que ele é extremamente decisivo para o nosso entendimento sobre os demais capítulos. Esse é um dos capítulos mais importantes da obra, e nós vamos entender por quê. Vejamos que na semana passada eu até coloquei, o Emmanuel trabalha primeiro família antes de namoro. Vocês perceberam isso? Ô, gente, quem não tem a obra ainda, se quiser comprar, depois me chama no privado aí, tá? Que aí a gente arruma um jeito. É importante vocês lerem. Fazer uma leitura antes. Tá bom? Aqui, Emmanuel coloca a família primeiro para depois colocar namoro. Em torno do sexo, família e namoro. O namoro não vem antes da família? Por que será que o Emmanuel coloca a família antes do namoro? Por causa das nossas famílias que a gente está vendo aí. A família, por causa da família que eu estou vindo. Vamos supor, vou começar a namorar o meu marido, por exemplo. Ele está vindo de uma família com uma instrução, com uma realidade, eu estou vindo de outra família. São 2 pessoas diferentes, né? Em termos, às vezes, até de religião, de gosto, né? De forma de viver, e que vão se encontrar. Então, essa família nossa é a nossa primeira base, né? Isso. E aí que tá. A questão da família, ela é de fundamental importância para esse ser que vai encontrar um outro ser e vai, como diz o Emmanuel aqui, como que ele usa? Ele fala assim, 2 seres descobrem um no outro de maneira imprevista motivos e apelos para entrega recíproca e daí desenvolve o processo de atração. Então, vamos pensar uma coisa. Se eu tenho uma base de reflexão, de entendimento sobre a vida, sobre as relações, eu vou me aproximar do outro com uma ideia. Se eu não tenho base nenhuma, eu vou aproximar do outro com uma outra ideia. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando a gente tem uma educação, que ela é uma educação dialogada, que ela é uma educação que forma uma pessoa que precisa pensar sobre a vida,
esse indivíduo, ele já vai com uma base para o campo das relações humanas, e aí eu vou ampliar um pouco mais, ele vai se relacionar melhor. Por exemplo, se a educação for assim, olha, você tem que respeitar não só as pessoas mais velhas, as mais velhas também, mas você precisa respeitar o seu colega. Se o colega estiver apertado na fila, dê preferência para o seu colega ir, porque ele está mais apertado que você. Se tem só um copo de suco e tem 2 pessoas para tomar, é mais interessante cada um tomar meio copo do que você tomar um copo de forma egoísta. Isso é formação de um ser. Isso é você, na educação, levar em consideração o outro, o si mesmo e o outro. Por exemplo, o cuidado consigo. Quando a gente vai tratar sobre educação sexual, você vai falar para a criança assim, olha, e eu vou mandar até, inclusive, um videozinho para vocês lá, que é um vídeo educativo de uma educadora explicando para as crianças e protegendo as crianças do abuso infantil. Né? Como que ela aborda a criança, para a criança entender que aquilo não é um carinho, aquilo é um abuso, aquilo é uma violência. E aí, para ensinar a criança em determinado momento, dizer, não, você não pode encostar em mim dessa forma. Aquilo ali é a formação de um ser para enfrentar a vida que é por si mesmo desafiadora. Então, você educar uma criança, você educar um pré-adolescente, um adolescente, entendendo a responsabilidade consigo, entendendo a responsabilidade com o outro. Me fiz entender? É na família que a gente molda um psiquismo. Só que se pai e mãe ou os tutores não têm essa base, como que esse indivíduo vai começar o relacionamento? Ele vai começar cheio de dúvida, porque se existe algo que é extremamente desafiadora na vida, é relacionar-se. Faz sentido para vocês? Existe algo mais complexo do que relacionamento de forma geral? Existe? Coloca para mim. Não tem, gente. Não. Vocês podem observar, todos os nossos problemas giram em torno de nós não sabemos lidar com o ser humano, que é diverso, que é um ser humano que hoje ele trata você de um jeito, amanhã ele muda a cabeça por completo, já te trata de outro jeito, que você acha que a pessoa está agradando a pessoa, quando você vê, a pessoa está chateada, porque, na verdade, para ela chegou como um desagrado. Então, o ser humano é uma incógnita. Dá primeiras noções para uma criança, para um adolescente, para dizer, olha, o ser humano é complexo, né? Nós somos complexos, o ser humano é complexo, e a gente tem que ter um cuidado com as relações, porque tudo na vida é relação. Você pode ser uma pessoa com uma capacidade profissional, um gabarito, um arcabouço profissional extraordinário, mas se você for uma pessoa péssima no pessoal, você deixa a desejar, e talvez na hora de uma contratação, o responsável pela contratação prefira alguém que às vezes seja mais fácil de lidar, tem uma habilidade maior com lidar no pessoal, uma pessoa um pouco, vamos dizer ali, abaixo da qualificação, do que alguém que é um crânio, mas na hora do pessoal, a pessoa às vezes peca nesse sentido, porque tem a dificuldade de lidar no pessoal. Né? E aí entra as questões que hoje em dia, que bom, né, que nós estamos discutindo sobre as características, sobre o ser neurodivergente, sobre as características pessoal, que a gente também vai aprendendo a lidar com as características dos outros, e isso facilita o nosso processo de comunicação e de relação. Me fiz entender até aqui? Veja bem, hoje em dia nós estamos tendo noção do cuidado que é necessário que a gente tenha em relação ao outro, em relação a nós mesmos, em relação ao outro. Imaginem vocês, se vocês tivessem tido uma educação de base, quando eu falo educação de base, não estou falando de primeira, quarta série, gente, não estou falando de primeira a quinta, não estou falando de conteúdo informacional lá escolar, metodologia. Eu estou falando de uma educação coletiva, onde a sociedade
molda um psiquismo, um pensamento? Para além de pai e mãe, é família. Porque nós somos um resultado do coletivo. Vocês percebem isso? Percebem? A gente não é só um resultado de pai e mãe. A gente é um resultado também de tias, de tios, de irmãs, de irmãos. Porque na vida a gente afeta e é afetado. Tá? Nós contribuímos na formação, nas vivências das pessoas, e as pessoas também contribuem na nossa. Isso é lei, tá? Até a gente perceber e começar a selecionar isso, a gente já virou uma coxa de retalho. E aí você tem que selecionar e dizer, opa, peraí, eu fui criada assim, mas eu não quero ser assim. Eu não quero replicar um comportamento que é de cunho familiar. Mas se nós fôssemos criados nessa mentalidade, se a gente tivesse sido criado para ser pensadores diante da vida, isso ia facilitar muito. Então, a geração atual está sendo uma geração privilegiada no sentido de que os pais já têm um acesso maior à informação e pode oferecer para além do que a sobrevivência, que foi o caso, por exemplo, da minha geração e da geração anterior à minha. Né? Por exemplo, a gente pensar que os nossos pais tinham que pensar numa educação de relações humanas é uma crueldade sem limites. Numa época em que mal eles davam conta de comprar uma casa e pagar as contas e colocar a comida, porque as coisas eram muito mais difíceis. Hoje em dia, nós temos acesso à informação que eles não tiveram no passado. E a gente tem tempo para isso também. Por exemplo, hoje em dia nós estamos aqui, ó. Abrimos mão de um tempo que a gente poderia estar fazendo outras coisas para estudar, para entender um pouquinho do que é o ser humano. Nesse sentido, quando um adolescente ele começa a se relacionar, mas ele entende que o ser humano é diferente, que ele precisa conhecer outra pessoa, que ele precisa respeitar, que ele não pode objetificar um ser humano. Veja bem como que seria um relacionamento totalmente diferente. Só de você lidar com uma pessoa que não vai te ver como objeto ou como alguém para exercer um poder sobre você, isso já mudaria por completo, sim ou não? Percebe o que eu estou querendo dizer? Estão acompanhando a linha de raciocínio? Percebe? Mas vocês podem falar também, não precisa... Faria toda a diferença. Faria toda a diferença. Se você tivesse uma criatura madura de um lado e uma criatura madura de outro. Isso faria toda a diferença no processo. Mas a questão é que, infelizmente, nós estamos ainda no processo de conhecimento desse universo que é a cabeça humana, que é complexo. Então, por isso tudo para falar que vamos ficar atentos à ordem. A ordem lógica que o Emmanuel ele estrutura na obra. Porque se eu não tive uma educação para dizer o ser humano ele é complicado, o ser humano é complexo, você precisa ter uma responsabilidade consigo, ninguém pode te amar mais do que você. Se eu tivesse tido uma educação assim, talvez eu não precisaria ter passado por determinados relacionamentos tão desgastantes, conflituosos, né, tóxicos e por aí vai. Me fiz entender? Isso com todos nós. Agora, tudo bem, não tivemos sim, mas a gente pode fazer com que a nova geração tenha uma percepção diferente da vida. E aí que está a grande questão. O Emmanuel vai dizendo, aí ele começa falando da questão das afeições. Ele fala, existem determinadas afeições, é por isso que ele pega 291 do Livro dos Espíritos, para falar o seguinte, existe algo que é muito passageiro, que é temporal. Existe uma coisa que está para além do tempo. A afeição está para além do tempo. Tá claro? Quando a gente vai se relacionar, a gente tem que entender isso. Eu vou me apegar ao que é temporal ou eu vou me apegar ao que é atemporal? Que logo depois ele vai falar dos motivos e apelos. Toda pessoa que quer se relacionar busca motivos e apelos no outro. Quais seriam esses motivos e apelos? Então, não é à toa que o Emmanuel escolhe a questão 291, que vai tratar sobre simpatia e antipatia. Mas não é simpatia e antipatia aqui. Você vai lá no jogo no clássico, onde tem Atlético e Cruzeiro,
Você tem um grupo de afins, que é os torcedores do Atlético, um grupo de afins que são os torcedores do Atlético. Para ficar bem redundante. Entenderam? Mas isso é temporal. E a afeição que ela é atemporal, que você desencarna e essa afeição se mantém. E a gente tem que saber o que a gente quer. Se a gente quer algo fluido, passageiro, ou se a gente quer uma coisa que ela é mais funda. Entende? Eu estou buscando o que no outro? É parceria, é companheirismo? Ou eu quero um produto? Tá? Tem determinadas coisas que vão parecer um pouco duras, mas fiquem tranquilas que é a cirurgia moral. Faz parte do processo para a gente refletir. Emmanuel começa então dizendo: a integração de duas criaturas para a comunhão sexual, aqui ó. O que o Emmanuel está querendo dizer? Ele não está falando das nossas ligações de parceria espiritual. Ele está falando de relacionamento conjugal, porque integração de duas criaturas pode existir por N fatores. Quem aí não tem aquele amigo, que vocês conversam com o amigo, não precisa nem falar. Você bate o olho, o amigo já sabe o que você está pensando ali, porque existe uma sintonia tal que há uma comunicação. Eu estava ontem, onde que eu já nem sei mais. Integração, você falou que tem várias integrações. Exatamente. Tem pessoa que é parceiro para a vida. Que é uma coisa maravilhosa. Vocês já ouviram falar que o casamento sem querer entrar na intimidade do Kardec com o Amélie Baudet, mas vocês sabiam que o relacionamento de Kardec e Amélie Baudet era um relacionamento, vou inclusive cortar isso, um relacionamento totalmente diferente do convencional? Vocês sabiam disso? Era relacionamento de dois anjos. Relacionamento para a vida. Entende? Não é relacionamento para sensações imediatas só. Era foco. Era objetivo humano, sabe? Era uma coisa muito maior. E a comunhão dos dois era uma coisa extraordinária. Ele comenta isso nas biografias, né? No Obras Póstumas tem algumas questões lá. Então, é importante a gente pensar que aqui o Emmanuel ele vai explicar um determinado tipo de integração. E ele coloca a integração de duas criaturas para a comunhão sexual. Começa, habitualmente, pelo período do namoro, de namoro. Travou para mim, travou para alguém. Travou para mim também aqui. Tá. O Emmanuel, ele explica o que é um namoro. A gente chama de namoro. Emmanuel vai trazer a característica principal do namoro. Ele diz: suave encantamento. O que é um namoro para Emmanuel? Suave. Não é para Emmanuel, o namoro de Emmanuel, Lívia e... Não. Ele está trazendo uma percepção para além do que a gente vê do namoro. Suave encantamento. Vamos guardar isso? Tá? Continuando. Dois seres, repito, dois seres descobrem um no outro de maneira imprevista. Veja bem, quando você conhece alguém, você sabe, tem como você saber de forma antecipada quem é a pessoa? As características da pessoa? Que ela sorriu para você, que ela foi gentil, porque foi educada. Isso diz da pessoa? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso que é imprevisto. Dois seres descobrem um no outro de maneira imprevista,
motivos e apelos para entrega recíproca, e daí se desenvolve o processo de atração. Tá. O que seriam esses motivos e apelos que Emmanuel descreve para a gente como componente essencial para o namoro? E aí, seria mais ou menos assim, não sei nem como que é a plataforma, mas Tinder. Pelo que eu sei, tem uma descrição de perfil, não tem? Quem conhece aí me atualiza? Tem sim, Cia, tem sim. Então, o que acontece? Tem uma descrição. E aí, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte. Uma coisa é quando a pessoa se nomeia algo. Ou de uma forma. Outra coisa é quando o outro vê a pessoa de um jeito ou de determinada forma. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes, a pessoa ela tem uma lista de requisitos. Olha, namorado tem que ser assim, assim, assim. Sim ou não? Conheço a pessoa que falou assim, que a vida é cruel, que eu tenho pavor de baixinho, e fui casar logo com um. E essa pessoa que dizia isso. Tem pavor de baixinho. Fui casar logo com um catatal. Ou seja, o baixinho estava na lista. Não era o motivo e apelo. Entende o que eu estou querendo dizer? Tá, e o que é motivo e apelo, então? Aí uma pessoa vira e diz, ah, não, para mim tem que ser igual o fulano de tal. Alto, não é? E aí vai. Peso tal, eu tipo tal, tem que ser inteligente, tem que ser... Aí outra pessoa, não, tem que ser loura, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E aí vai, os motivos e apelos. Alguém quer trazer algum currículo aí, algum pré-requisito, uma lista de pré-requisito?